Acabou, pra que esconder esse falso amor? Fala galera, é o professor Atos, mais um aí. Eu confiei, me entreguei. Talento da música, né? Zero. Vamos aqui, prova de aprendiz e marinheiro 2019, versão amarela, a nossa amada física, questão 37. Vou ler aqui o enunciado para vocês. A questão 37 fala assim: um fio de cobre apresenta resistência elétrica de 2 ohms e comprimento de 4 metros. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro, calcule a área da seção transversal do fio em metros quadrados. Assinale a opção correta. Bom, pessoal, essa questão aqui, ela aborda o conceito do resistor, né, como sendo um obstáculo. Então eu vou pensar no resistor aqui como sendo um cilindrozinho. E o que é resistência, né? Muita gente pode se perguntar o que é resistência, né? A resistência, né, o resistor, é um aparelho elétrico que tem uma função física que é o seguinte: gerar aquecimento. E como é que ele gera aquecimento? Através de atrito, né? A corrente passa, começa a atritar e você, com o passar do tempo, gera luz e calor. Então como é que eu calculo a resistência de um resistor quando ele me dá a área transversal, a resistividade e o comprimento? A fórmula é muito simples. Resistência é igual a ρL sobre A. Vamos lá. R é a resistência, ρ é o material, é a resistividade, o material que é feito o resistor, L é o comprimento e A é a área transversal. Vamos comigo, vamos comigo. A resistência ele me deu, falou que vale 2 ohms. A resistividade ele também me deu. E o comprimento ele me deu. Note que essa fórmula ela tem 1, 2, 3, 4 itens. Em fórmulas de 4 itens, o autor fornece 3 e pergunta 1. Então ele pergunta qual é a área transversal. Ah, galera, abre o jogo. Acabou. Por quê? Acabou. Porque desses 4 itens eu tenho 3. E eu vou achar o que ele me pede. Vamos lá. A resistência ele falou que vale 2. A resistividade 1,7 vezes 10 a menos 8. E o comprimento ele falou que vale 4. E a área, A. Igualdade de frações, uá! Técnica ninja, cruzamento. Então esse A tá aqui e vem para cá. A vai ser 1,7, 10 a menos 8, vezes 4, dividido por 2. Eu simplifico aqui o 2 com 4. Então a minha área transversal, 2 vezes 1,7, 3,4 vezes 10 a menos 8, a unidade de área, metro quadrado, né? É o que finaliza a questão 37 da prova amarela de aprendiz marinheiro desse ano, beleza? Deixa eu só ver aqui a alternativa. Alternativa de letra A. Valeu, galera. Forte abraço. Continuando, né? Aprendiz marinheiro 2019, versão amarela, questão 39. Vou ler o enunciado para vocês, tá certo? Do seu professor de física, fazendo alusão ao nosso mestre, Renan Cardim, bravo professor de português. Renan, você mora no meu coração, meu irmão, tamo junto. 39. Um termômetro registra a temperatura de 932 graus Fahrenheit. Converta esse valor para a escala Celsius e marque a opção correta. Dados: pontos fixos de fusão e de ebulição nas escalas Celsius 0 e 100 e nas escalas Fahrenheit 32 e 212 sob a pressão normal. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão de 10 segundos. Por que 10 segundos? Porque nos 5 primeiros segundos você ri e nos 5 segundos posteriores você vai resolver a questão. Beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui, questãozinha xerel, xexelenta do Resolve Play. Você vai ter acesso ao pacote completo, né, no tópico de termometria. É o seguinte, conversão de unidade. O autor está pedindo para você converter da escala Fahrenheit para Celsius. Como é que você faz isso? A relação que você deve guardar no coração, assim como o professor Atos Silva, o melhor, é a seguinte: Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. E é um momento de muita felicidade. Por quê? Fórmula de 2 itens, o autor fornece 1 e pergunta 1. É exatamente isso que o problema pede. Ele deu em Fahrenheit, quer saber em Celsius. Tá certo, galera?
Então, Celsius sobre 5 é igual. Fahrenheit, ele falou que a temperatura vale 932 menos 32 sobre 9. Tá certo, galera? Então, vamos lá. Celsius sobre 5 é igual. 932 menos 32 dá 900. Ah, galera! Por que coisa linda? Porque o 900 e o 9 você consegue simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar quanto? 100. Então, C sobre 5 é igual a 100 sobre 1. Né? Vamos usar a boa e velha técnica ninja. Multiplicar cruzado. C vezes 1, C. 5 vezes 100 dá o quê? 500 graus Celsius. Mais uma para guardar no coração. É mais uma. Aprendiz Marinheiro 39, versão amarela. Forte abraço, galera. Vamos com tudo, hein? Questão 40, versão amarela, prova Aprendiz Marinheiro 2019. Tá falando assim. Considerando as afirmativas abaixo, marca a opção correta. A letra A ele fala: Ørsted comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem ao campo elétrico. Gente, olha só. Campo elétrico você representa pela letra E. E campo magnético pela letra B. Eu faço até uma brincadeira, campo magnético. Só que assim, o campo elétrico, ele atua em cargas, e essas cargas estão em repouso ou movimento. Ok? Agora, o campo magnético, ele só atua em cargas que estão em movimento. Ou seja, essa letra A, ela está errada. Por quê? Ørsted comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem ao campo elétrico? Não, a corrente elétrica dá origem ao campo magnético. Ou seja, essa letra A está errada. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos para a letra B. A letra B, ele fala o seguinte: se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um apenas com um polo magnético. Pessoal, isso está errado. Por quê? Se você pensar num ímã, né? O ímã tem os polos. Se você quebrar esse ímã assim, você vai gerar dois novos ímãs. Norte, sul. Norte, sul. Ah, mas eu consigo gerar um ímã com uma polaridade só? Não, tá errado. Quebrei um ímã, eu gero dois outros ímãs. Letra C. O que ele está falando pra gente? Ele fala assim: em um ímã e por fora dele, as linhas de campo magnético ou de indução têm orientação do polo sul em direção ao polo magnético norte. Pessoal, isso está errado. Por quê? Se você pensar num ímã, você tem a polaridade norte e sul. A polaridade norte representa uma carga positiva e a polaridade sul uma carga negativa. E quando você pensa em campo, a carga positiva ela é divergente, ou seja, as linhas de força saem dela, e a carga negativa é convergente, chegam até ela. Ok, pessoal? Então esse item C está errado, tá certo? Vamos agora para a letra D. O que ele está falando? O polo norte da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico norte da Terra. E o polo magnético sul da Terra encontra-se próximo ao polo geográfico sul da Terra. Pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Se você pensar na Terra, né, você tem aqui os polos, não é isso? Aí você tem aqui o eixo, você tem aqui o polo norte geográfico e você tem aqui o polo sul geográfico. Só que o polo norte geográfico coincide ao polo sul magnético. E o polo sul geográfico corresponde ao polo norte magnético. Então, essa letra D está errada. Pelo princípio da complementaridade, já teríamos como resposta a letra E. A letra E seria o gabarito. Mas eu vou fazer também porque eu sou da Resolve Play, né? A gente aqui não enrola. A gente aqui resolve questão. Vamos lá. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Ah, galera, essa é a questão mais linda de todas, né? Por exemplo, como eu falei aqui para vocês, o polo norte representa uma carga positiva. Pelo princípio da atração e da repulsão, cargas que têm o mesmo sinal se repelem e cargas que têm sinais contrários se atraem.
ok? Então essa letra E é o gabarito da questão 40, o que finaliza o problema. Questão 41, prova aprendiz e marinheiro 2019, versão amarela. A questão 41 fala assim: observe a sequência de quadrinhos abaixo. Aí ele dá 4 quadrinhos, né? Mas na verdade importa pra gente os 3 primeiros. Um cubo de gelo, água líquida e o vaporzinho da água. De acordo com os quadrinhos acima, é correto afirmar as mudanças de estados físicos apresentadas nas sequências A para B e B para C. São respectivamente, galera, questãozinha clássica, né? De mudança de fase, né? Vamos lá, vamos recordar. Recordar é viver. O gelo aqui, ele está na fase sólida. E aqui ele está na fase líquida. E aqui você tem um vapor. Então ele quer saber, né? O problema basicamente é o quê? O nome dessa transformação e o nome dessa transformação. Quando você passa do sólido para o líquido, você tem a chamada fusão. E quando você passa do líquido para o vapor, você tem a chamada vaporização. Aí você olha, guardar no coração, parte 2. Aí você olha, né, pro... Pode ser a letra A, fusão e condensação? Não. Pode ser a letra B, sublimação e liquefação? Não. Pode ser a letra C, liquefação e vaporização? Não. Pode ser a letra D, solidificação e condensação? Não. Pode ser a letra E, fusão e vaporização? Sim. Então, temos o gabarito na letra E. Gente, na dúvida, chute letra... Mentira, para com isso. Você, aluno da Resolve, e resolve no chuta, tá certo? Sua aprovação. Vem com a gente. Mais uma. Questão 43, versão amarela, aprendizes de marinheiro. Vamos embora. Um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade com velocidade de 3 km e a segunda metade com velocidade de 5 km. Considerando o desprezível intervalo de tempo necessário para a mudança na velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média em km por hora que mais se aproxima a do rapaz considerando o percurso total. Bom, galera, essa questão aqui, ela é muito simples, ela versa o conceito da velocidade média, né? E nós sabemos que a velocidade média é a variação do espaço no intervalo de tempo. Então essa fórmula aqui, ela tem que estar guardada em nossos corações, tá certo? Então ele falou o seguinte: o percurso total de 20 km, só que ele dividiu em 10 em 10. Ele disse que na primeira parte o cara percorre com 3 km por hora e na segunda parte com 5 km por hora e ele quer saber a velocidade média. Bom, antes de resolver esse problema, eu quero fazer aqui algumas considerações a esse problema. A primeira, se as velocidades são diferentes, eu posso afirmar que ele gastou um tempo aqui e aqui ele gastou um outro tempo, tá certo? Eu vou chamar esse tempo aqui de T1 e vou chamar esse tempo aqui de T2, tá certo? Então como é que seria a velocidade média total? Seria a variação do espaço, o espaço todo, né? Os 20, no intervalo de tempo. Ou seja, ele gastou T1 e gastou T2. Bom, pessoal, a física do problema acabou. Agora nós temos que pensar na matemática, tá certo? Então como é que eu poderia achar T1 e T2? Bom, é só você usar a definição da velocidade média. O tempo, né, é o quê? A variação do espaço sobre a velocidade. Ou seja, o tempo 1, a variação do espaço 10 sobre 3 horas, e o tempo 2, a variação do espaço no intervalo de tempo. Bom, substituindo, né, T1 e T2 aqui, concluímos que a velocidade média vai ser 10 terços mais 10 quintos. Fazendo aqui o MMC, 20, né? O MMC entre 3 e 5 dá 15. Aqui então vai dar 30. E aqui então vai dar 50. Vai dar aqui 20 sobre 80 dividido por 15. E eu tenho aqui uma divisão de frações, né? Em que a primeira é essa e a segunda é essa. Aqui você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu posso simplificar esse 20 aqui com o 80, que vai dar 4. Isso aqui vai ser aproximadamente 3,75 km por hora. Só que ele pede o valor aproximado. E se você olhar nas alternativas,
o valor mais próximo é de 3,8 km por hora, o que finaliza o problema. Questão 44, prova de aprendiz e marinheiro, versão amarela, ano 2019. Vamos lá. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 cm do vértice de um espelho esférico côncavo, de raio 10 cm, calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo espelho, considerando que os raios incidentes no espelho esférico satisfazem as condições de nitidez de Gauss, e assinale a opção correta. Bom, galera, vamos lá. Esse aqui é um espelho esférico, né? Ou seja, você tem aqui uma esfera, né? Aí você corta essa calota e essa calota aqui você tem um espelho esférico. Beleza? Tá certo? Vamos lá. A ideia aqui é você pensar nos elementos do espelho. Todo espelho esférico você tem um vértice, você tem uma distância focal e um centro de curvatura. Certo? E a relação aqui é a seguinte, que o centro de curvatura vale 2 vezes a distância focal. Ponto. Aí ele colocou aqui um determinado objeto, né, sob o centro de curvatura. Ele disse que a distância, né, centro de curvatura ou raio é a mesma coisa. Ele falou que a distância vale 10 centímetros, né? Ou seja, aqui você tem 5 centímetros e aqui você tem 5 centímetros, certo? E ele quer saber a que distância a imagem se forma. Só que essa questão aqui ela é muito bisurada. Por quê? Quando o objeto ele está sob o centro de curvatura, a imagem ela tem o mesmo tamanho e se forma exatamente embaixo dele. Então, podemos perceber que a imagem aqui, ela vai se formar aqui. Mas como é que se formam as imagens? Caramba, como é que se formam as imagens, né? Vacilei aqui no português, mas me perdoe, professor Renan Cardini. Mas vamos embora. Como é que se formam as imagens? Foi excesso de emoção. As imagens, né, como os bebês, nascem através dos cruzamentos, tá certo? Então vamos lá. Como é que se forma uma imagem? Então vou pegar aqui um raio particular. Todo raio que entra paralelo, ele sai pelo foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Todo raio que entra pelo foco, ele sai paralelo. Caramba, dei mole de novo. Abstraia, né? Não estou usando esquadro, mas a ideia aqui é o seguinte, que esses raios se cruzassem aqui. Aí, com esse cruzamento, né, vou até tentar ser um pouco menos esdrúxulo, tentando puxar ele um pouquinho mais para cá. Sim, que eles se cruzassem aqui. Porque nós teríamos então a formação da imagem. Então, essa questão aqui, você tem aqui o objeto, você tem a imagem logo abaixo, né? Então, toda vez que a imagem está sobre o centro de curvatura, sobre o raio de curvatura, a imagem conjugada, ela é invertida em relação ao objeto e tem o mesmo tamanho. Então, a resposta, né, desse problema seria o quê? 10 centímetros. Ou seja, a imagem se formaria 10 centímetros do centro de curvatura. Beleza? A 10 centímetros do vértice do espelho. Fechado, galera? Vamos com tudo. 45, prova de aprendiz e marinheiro. O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos, cuja resistência elétrica é de 10 ohms. A corrente elétrica, indicada no amperímetro ideal A, vale 3 amperes. Sendo assim, calcule a tensão U, diferença de potencial elétrico, em volts nos terminais da bateria e assinale a opção correta. Bom, essa questão aqui, ele quer saber a tensão nessa bateria. Mas só que ele deu informações legais, né, que vão facilitar muito o problema. Ele falou que nesse ramo, né, passa por esse resistor aqui, por esse amperímetro, perdão, uma corrente de 3 amperes. Ou seja, ela passa por esse ramo aqui, ó, os 3 amperes. Se esses 3 resistores são iguais, eu posso afirmar o seguinte, que aqui em cima vai passar 3 amperes e que aqui em cima vai passar 3 amperes. Se eu pensar nesse nó aqui, se aqui passam 3 amperes e 3 amperes, eu posso afirmar que entrou, né, por esse nó 9 amperes. Então, eu vou pensar aqui o seguinte, na lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Fórmula de 3 itens,
o autor fornece 2 e pergunta 1. No caso aqui do problema, ele quer saber a tensão. Só que você tem 3 resistores em paralelo. E são 3 resistores paralelos iguais. 3 resistores em paralelo iguais. Então a minha resistência equivalente é o seguinte. Você vai pegar o resistor que se repete e dividir por quantas vezes ele se repete. Ou seja, a minha resistência equivalente de circuito, 10, 1, 2, 3 terços de ohm. Então, eu tenho aqui o valor da minha resistência equivalente. Então, eu vou substituir 10 terços e a corrente do meu circuito. Bom, aqui está 9, ou seja, o 9 passou por aqui, ou seja, o 9 veio para cá. Então, a corrente do meu circuito elétrico vale o quê? 9. Então, eu posso simplificar aqui, vai ficar uma, que vai ficar quanto? 3. A minha tensão vale quanto? 3 vezes 10, 30 volts. Então, tensão da bateria, 30 volts. Eu finalizo o problema. Ah não, galera. Ah não. Questão 46, ela fala sobre o conceito da energia, conservação da energia. Ela fala assim pra gente. Um garoto, em repouso, no alto de um tobogã, desliza por um desnível de 5 metros. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chega ao final. Gente, por que eu fiquei assustado? Porque você, aluno da Resolve Play, deve ter feito pelo menos uns 20 exercícios de conservação da energia. Então esse é um problema clássico de recortar e colar. Desculpa até a... Perfeito, vamos embora. O garoto está aqui. Ele vai descer aqui, né? É aquele momento... descida, né? Então aqui ele tem uma energia. E quando ele chega nesse ponto 2, né? Que é o ponto 1, ele tem uma outra energia. Essa energia que ele tem aqui é transformada nessa energia nesse ponto 2. Então eu posso falar o seguinte. Como as forças dissipativas, né, não existem no problema, eu desconsidero atrito, resistências, eu posso falar que a energia mecânica no ponto 1 é igual a energia mecânica no ponto 2. E no ponto 1, eu tenho a altura, ou seja, eu tenho energia potencial gravitacional. No ponto 2, se eu tomar aqui o solo como referencial, eu só tenho velocidade, eu tenho energia cinética. E como é que é energia potencial gravitacional? Eu vou até escrever em vermelho, que vermelho é a cor do amor. mgh. E energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Simplifico as massas, né? Agora é um momento de muita felicidade, que ele falou que a gravidade vale 10, a altura vale 5, v ao quadrado sobre 2. Multiplico cruzado, v ao quadrado vai ser quanto? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 10, 100. v raiz quadrada de 100, v vale quanto? 10 metros por segundo. Ai. O que finaliza o problema é aquele momento de pisar, acabou. Questão 48. Uma corda de comprimento 16 metros, apoiada no chão, extremamente liso, é esticada pelas suas extremidades. Em uma de suas extremidades gera-se uma sequência de pulsos, né? Uma onda, que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento da onda é de 2 metros e que a frequência da fonte faz oscilar a corda de 4 Hz, assinale a opção que fornece o intervalo de tempo em segundos necessário para que um pulso se propague de uma extremidade a outra. Bom, eu pego aqui, por exemplo, o meu pulso. Então eu quero saber quanto tempo que ele vai levar para sair de uma extremidade a outra, certo? Então a ideia aqui é o seguinte, vamos pensar aqui na onda. Se eu tenho o comprimento da onda e a frequência, eu vou pensar, né, V igual a lambda F. Então a minha velocidade, vamos descobrir aqui a velocidade da onda. O lambda, o comprimento, 2 metros e a frequência 4 Hz. Então a minha velocidade da onda vale o quê? 8 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo que um pulso saindo daqui chega até aqui. Ah, galera, isso aqui é um movimento uniforme, é o mu, né? Tão sonhado mu. Velocidade média é a variação do espaço no intervalo de tempo. Vamos lá. Qual é a velocidade do pulso? 8. Qual é a distância que ele tem que percorrer? 16 metros e o intervalo de tempo t. Então, esse tempo t vale 16 dividido por 8. Então, esse tempo aqui vale o quê?
2 segundos. O que finaliza o problema. Questão 49 de Física, Aprendiz Marinheiro. Considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água 100. Ele dá aqui os calores específicos, né, dessas transformações. Bom, galera, vamos lá. Eu quero sair, né, do gelo a menos 20 e chegar ao vapor a 100. Então eu tenho que pensar aqui o seguinte: o gelo a menos 20 ele tem que ir a zero. O gelo a zero tem que derreter e virar água a zero. A água tem que esquentar até 100 e a água passando para 100 a vapor, tá certo? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 transformações, né, por trás desse processo. Então a resposta do problema é o seguinte: é fazer o somatório dos calores envolvidos nessas 4 transformações e achar o gabarito. Então vamos à transformação de número 1. Ele está falando aqui: a fase aqui é sólido e aqui é sólido, certo? Mesma fase, variação de temperatura, calor latente. Q1 vai ser o quê? MC delta θ. Vamos lá. Calor 1. A massa, ele falou que vale 1 kg. 1 kg tem 1000 gramas. O calor, né, específico do gelo, ele falou que vale 0,5. E a variação de temperatura vai ser o quê? Final 0 e inicial menos 20. Esse calor 1 aqui, então, gente, vai dar o que pra gente? 0,5 vezes 1000 dá 500. 500 vezes 20 vai dar o quê? 10.000 calorias. Então, perfeito. Fiz a transformação 1. Agora, eu vou para a transformação de número 2. A transformação de número 2, eu estou saindo do cubo de gelo sólido para água líquida. Então, eu mantive a temperatura e estou variando a fase. É o calor latente. Então, esse calor 2 vai ser o quê? O mL. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as contas. Nesse calor 2. Calor 2, né? Até ficar bonitinho. Vai ser a massa do gelo, 1000. Calor específico do gelo. O latente de fusão, né? 80. Com isso, o meu calor 2 vale o quê? 80.000 calorias. Perfeito. Vamos seguir, tá acabando. Agora eu vou para a transformação de número 3. A transformação de número 3, eu tenho água líquida 0 e água líquida 100. Mantive a fase, variei temperatura. Calor latente, é o meu Q3. MC delta θ. Então vamos lá. Calor Q3. A massa vale 1000. Vou consultar aqui para saber qual o calor de vaporização, né? Ele fala o calor de vaporização, calor específico da água, né? Nem de vaporização, calor específico da água. Vale 1 e a variação de temperatura vale o quê? Final menos inicial. Então, esse meu calor Q3 vale o quê? 100.000 calorias. E para finalizar, né, eu tenho essa transformação 4. Água líquida virando vapor, né? Mantive a temperatura, variei a fase, calor latente. Então o Q4 vai ser o quê? A massa vezes o latente de vaporização. Então o calor Q4 vai ser 1000 vezes, confirmando aqui, né, só para não fazer besteira, 540. Ou seja, o meu calor Q4 vale quanto? 540.000 calorias. Bom, gente, a resposta do meu problema é o somatório de todos esses calores. Vamos lá. 540.000 mais 100.000, 640.000. 640.000 mais 80.000 dá quanto? 640.000 mais 80.000 vai dar 720, não é isso? 720 mais 10.000 vai dar o quê?
730 mil calorias. Só que ele não quer em calorias, ele quer em quilocalorias. Então dá 730 quilocalorias. Aí finaliza o problema. Ficamos aí com a opção na letra C, né, para essa questão. Aí finaliza o problema. Essa questão é a questão mais trabalhosa da prova de aprendiz de física, tá, pessoal? A questão que exigia muito conhecimento de conta, né? Mas é basicamente aqui uma questão mecânica. Forte abraço. Galera, questão 50, questão mesa de bar, a saideira. Fala assim: um gás ideal sofre uma transformação isobárica cuja pressão é de 10 Newton por metro quadrado, alterando de volume 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules realizado pelo gás sobre o ambiente. Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão clássica de termodinâmica, né? É o trabalho de um gás. Note que o gás ele está inicialmente, né, a 2 metros cúbicos e ele vai para 6 metros cúbicos. Essa transformação aqui é uma expansão isobárica, né? Iso é igual e bárica é pressão. Você mantém a pressão e aumenta o volume. Ele quer saber o seguinte: qual o trabalho? O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. E a unidade do trabalho em joules. Então teremos o trabalho, a pressão ele já me deu, 10. E a variação do volume, o volume final, menos o volume inicial. Então temos que o trabalho vale 6 menos 2, dá 4 vezes 10, 40 joules. O que finaliza o problema. Forte abraço, espero que essa resolução ajude muitos candidatos, muitos alunos que almejam a aprovação. Estaremos juntos, firmes e fortes. Resolve Play, conto com todos vocês e muito obrigado pela atenção. Forte abraço, galera!